Oi, gente, voltei. Eu já tô aqui para falar sobre a diferença das três posições mais famosas que existem dentro da área de dados. Eu sei que alguns vídeos atrás eu falei sobre como a inteligência artificial vai substituir a gente, mas antes que isso aconteça, eu sei que muitas coisas vão mudar e é bem provável que daqui a alguns anos essa divisão clara nem exista mais. Mas enquanto as empresas ainda contratam e organizam seus times com essa estrutura clássica, eu achei importante trazer aqui para vocês qual é a diferença entre elas, o que é exigido no dia a dia e principalmente qual dessas três combina mais com o seu perfil. Eu sei que quando você joga no Google hoje, posições dentro da área de dados, você vai encontrar três nomenclaturas: analista de dados, engenheiro de dados e cientista de dados, que acaba confundindo um pouco. Então a ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês qual é o dia a dia dessas pessoas, qual é o perfil dessa pessoa e quais são as hard skills e soft skills que você precisa desenvolver para performar em qualquer uma dessas três áreas. Bom, então vamos começar pela base da pirâmide, que é o engenheiro de dados. Se a gente fosse imaginar a área de dados numa analogia como se fosse uma cidade, o engenheiro de dados basicamente seria a pessoa que construiria as tubulações, o encanamento, a represa. E se o engenheiro de dados não fizer o trabalho dele corretamente, a água ela não vai chegar para o seu usuário final. Ou se ela chegar, ela vai acabar chegando poluída ali, se misturando com outras coisas no caminho. É claro que essa é uma analogia mais simples para que você consiga entender basicamente qual é a função do engenheiro, mas qual é o dia a dia dele. Então o engenheiro ele basicamente vai criar pontes, que são os famosos pipelines e ETLs, que é a captura de dados brutos de locais diferentes. Então, por exemplo, um aplicativo de banco. Você tem um aplicativo de banco onde você tem o registro dos clientes, você tem transações bancárias, você tem investimentos, você tem várias coisas que acontecem dentro daquele sistema, vários microsistemas que geram aquele aplicativo de banco. O engenheiro de dados, ele basicamente vai conectar entre todos esses bancos de dados que estão ali fornecendo as informações e possibilitando as transações dentro do aplicativo de banco e vai organizar isso em um lugar seguro e estruturado para que as pessoas consumam essa informação, que são os famosos data warehouses ou data lakes. Então, qual o perfil dessa pessoa? É um perfil extremamente técnico, que não vai ter muita interação e apresentação ali de negócios para a diretoria ou apresentações mais estratégicas de resultado. Sem um bom engenheiro de dados, o analista e o cientista ele não vai ter dado limpo para poder trabalhar. E quais são as hard skills dessa pessoa, dessa posição? Acho que a primeira que eu diria é SQL avançado, porque você vai precisar lidar com bancos de dados complexos. A segunda seria linguagem de programação, porque você vai precisar usar bastante Python ou Scala para sistemas distribuídos. Computação em nuvem também é uma muito importante, porque você vai precisar ter domínio em AWS, Google Cloud, GCP ou Microsoft Azure, que é onde a maioria das coisas estão hospedadas hoje. Você vai precisar também conhecer um pouco de ferramentas de ETL, porque você vai precisar fazer movimentações de dados, de uma grande massa de dados, então Airflow, Kafka, Spark e muita modelagem de banco de dados, porque você vai precisar ter o conhecimento de como os dados fluem entre os bancos em diferentes tipos de bancos para que você consiga alimentar o seu data warehouse, o seu data lake com aquelas informações. E também para criar uma estrutura que seja rápida. Você não quer que o seu cliente final, o analista de dados ou qualquer outra pessoa, por exemplo, o time de marketing, rode uma query que demore 3 horas para extrair o resultado de lá. Então, não só você precisa saber criar uma infraestrutura, mas também precisa criar uma estrutura eficiente para que as pessoas consigam consumir daquela estrutura sem prejudicar o dia a dia de trabalho delas. E aí a gente vai para soft skills nessa posição. Eu diria que resiliência e atenção aos detalhes é uma das primeiras que eu listaria, porque você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado, ser muito meticuloso, porque você vai estar lidando com sistemas que estão em contato com o cliente. Então, se você cometer algum erro ali no banco de dados, você vai acabar prejudicando o cliente final. Você vai ter acessos de data infra muito altos, então, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Você também tem que ter foco em processamento e escalabilidade, porque não adianta você montar uma estrutura que funcione hoje, mas que com o crescimento daqui a 10 anos a empresa não consiga mais sustentar aquela infraestrutura e você tem que recriar. E também você vai ter que conseguir entender como acoplar estruturas diferentes conforme novos sistemas
forem sendo lançados e também os sistemas legado, né? Às vezes você entra numa empresa, você já tem um sistema legado ali que você precisa trabalhar com ele e aprender a conectar ele com as outras coisas que vão ser criadas a partir daquele momento. E você vai ter que ter um trabalho em equipe nos bastidores, porque você vai ter muito contato com a equipe de desenvolvimento, com a equipe de analista, com as equipes clientes que vão utilizar daqueles dados, porque você vai precisar entender quais são os campos que eles precisam, qual a estrutura de tabelas que eles vão precisar, para que você consiga criar algo útil. Essa comunicação ela é um pouco mais técnica e ela é um pouco mais confortável para esse perfil de pessoa, porque você não vai precisar montar apresentações estratégicas para a diretoria ou coisas do tipo. Vai ser muito mais voltado para o seu dia a dia ali de infraestrutura. E com isso a gente vai para outra ponta, que é o analista de dados, que é onde basicamente a maioria das pessoas que entram em dados começam e é onde eu construí basicamente a minha carreira inteira. Então, usando a analogia da cidade que eu usei antes, se o engenheiro construiu e trouxe a água limpa, o analista ele vai ser a pessoa que vai usar aquela água para cozinhar e entregar um banquete para a diretoria. E qual é o dia a dia de um analista de dados? Quando as pessoas perguntavam o que eu fazia antes, para facilitar, eu falava que eu respondia com perguntas complexas. Então, o analista de dados ele vai receber perguntas de várias áreas diferentes. Por que as vendas caíram mês passado? Qual a região que dá mais lucro? Por que o cliente está se comportando daquela forma? E você vai ter que usar os dados ao seu favor para poder responder essas perguntas, seja através de criação de dashboards, seja através de extrações de dados e criar simples visualizações para que você consiga, de alguma forma, ter a informação que você precisa para responder aquelas perguntas que fizeram para você. Então, o perfil dessa pessoa é um perfil híbrido entre o técnico e o negócio. Não adianta nada você ser um gênio do SQL se você não conseguir traduzir o que você encontrou de uma forma clara e explicar aquilo para um gerente de produto ou para um diretor. Então, você precisa gostar de resolver problemas do negócio, problemas de processo, ser extremamente curioso, estratégico, ter uma visão crítica das coisas e uma boa comunicação. Então eu diria que o analista de dados ele não vai entregar o código. O código vai ser uma ferramenta para que ele chegue até respostas. E essas respostas vão levar a tomadas de decisão. E quais são as hard skills que essa pessoa precisa, né, nessa posição? Eu diria que a primeira é SQL avançado, de intermediário para avançado, porque você vai precisar extrair as informações que o engenheiro de dados criou para você lá no Data Lake. Às vezes você precisa criar uma query para poder extrair aquelas informações e você precisa ter certeza que você está extraindo as informações corretas, usando os filtros corretos, as tabelas corretas. Então você precisa ter SQL do intermediário para o avançado. Você precisa também saber algumas linguagens de programação, como Python e R, porque às vezes você vai precisar dessas linguagens para modelar esses dados. Dependendo do volume de informações que você tem, essas ferramentas, essas linguagens vão te ajudar a conseguir modelar e filtrar melhor aqueles dados para conseguir extrair aquilo que você precisa e também para automatizar alguns processos, porque às vezes, dependendo de como foi a estrutura do engenheiro de dados, você não consegue diretamente conectar o dashboard no seu data warehouse. Você precisa de um intermediário ali para conseguir fazer essa conexão e é de sua responsabilidade, às vezes, criar essa automação. Então, Python vem de grande ajuda nesses casos. E a gente tem as ferramentas de data viz, de visualizações, que é Tableau, Power BI, Looker Studio e Excel. Eu sei, é muito difícil assumir isso, o Google Sheets e Excel ainda é muito utilizado como ferramenta de visualização. Eu já conheci muito diretor por aí que pagava milhões e milhares de reais em licença de Tableau, mas gostava de ter o seu Excelzinho ali com resumo das suas principais métricas para facilitar o trabalho dele. Então, você precisa saber utilizar o Excel ao seu favor e também para fazer análises rápidas. E estatística e probabilidade, você precisa saber matemática para conseguir analisar os dados de uma forma correta, fazer média, mediana, quartis, entender de variações, para que você não entregue uma análise distorcida ou calcule a média da média, erros básicos de matemática, eu já vi cada coisa nessa vida. Então você precisa ser bom em estatística, pelo menos, para conseguir se desenvolvendo mais para frente, aprendendo coisas novas, mas inicialmente, matemática é muito importante. E aí a gente tem as soft skills, que para essa posição eu diria que é bastante forte. Eu começaria com storytelling. Você precisa conseguir olhar para um dashboard, olhar para um gráfico, olhar para números e traduzir aquilo para uma resposta. Então, a gente precisa parar de investir no Sudeste, investir no Nordeste, porque você precisa ter essa resposta. Você não pode simplesmente mostrar
um gráfico e querer que as pessoas deduzam o que precisa ser feito só com base naquele gráfico. Você precisa conseguir conectar essa história através dos números. É pensamento crítico, porque você não pode simplesmente aceitar tudo que vê, você precisa desconfiar do número, você precisa fazer um double check, você precisa ver se você não está com viés naquele número, você está usando os filtros corretos, se o número faz sentido dentro daquilo que vocês estão tentando responder. Então você precisa ter um pensamento crítico para se questionar e ser bastante curioso para ir atrás de respostas. E obviamente comunicação, você vai ser essa ponte entre o engenheiro de dados que construiu toda essa infraestrutura e arquitetura e o analista de marketing, a pessoa que vai investir R$1 milhão na campanha da semana que vem, onde eles precisam ter certeza que os clientes de 17 anos são realmente o público-alvo para que você gaste todo aquele dinheiro. Então você precisa fazer esse meio campo e existir nessas duas realidades. O que para mim é a parte mais divertida do trabalho. E com isso a gente vai para os cientistas de dados. Aqui as coisas ficam um pouco mais nebulosas, porque eu já conheci cientistas de dados que atuavam também como analistas de dados, e eu já conheci analistas de dados que também atuavam como cientistas de dados. Eu diria que dificilmente a empresa vai ter uma divisão clara entre essas duas posições, e pode sim acontecer que o cientista de dados faça um trabalho um pouco mais analítico, mas vamos supor aqui que a gente está falando de uma empresa onde essas divisões elas são extremamente claras, onde não existe nenhum overlap entre essas duas posições. Se o analista de dados é a pessoa que olhava para o passado e tentava entender por que as coisas aconteceram, o cientista de dados é a pessoa que vai olhar para o futuro e vai prever o que vai acontecer. Então, qual que é o dia a dia de um cientista de dados? O cientista ele vai criar modelos preditivos e algoritmos de machine learning para conseguir prever comportamentos. Então, por exemplo, na Netflix, quando você está lá escolhendo o seu filme que você vai assistir, existe ali um algoritmo que vai se basear no seu histórico do passado, o que você já assistiu, e vai te sugerir ali uma melhor opção com base nisso. Por trás disso tudo, dessa lógica, existe um algoritmo feito, provavelmente por um cientista de dados. Outro exemplo é prever quantos clientes vão cancelar no mês que vem uma assinatura, ou até mesmo sistemas de fraude de cartão de crédito, entender que aquele comportamento, aquela compra, não é uma compra com base no comportamento daquele usuário específico e enviar um alerta de fraude. Então todas essas previsões e probabilidades de coisas acontecerem dentro de sistemas geralmente são criadas por um cientista de dados. E qual é o perfil dessa pessoa? Aqui a gente tem uma carga muito mais pesada de estatística e matemática e também probabilidade. Não é fácil você simplesmente cair de paraquedas em como cientista de dados sem ter um respaldo matemático ali no seu background, no seu histórico de conhecimento. Você não vai simplesmente rodar um script, você vai precisar criar e desenvolver um modelo ou um algoritmo que funcione. E na maioria dos casos você vai precisar automatizar essas previsões, como por exemplo o Netflix, que eu dei de exemplo aqui, ou, não sei, o próprio iFood, que vai te oferecer um prato de comida com base nas comidas que você já comeu no passado. Então você vai precisar automatizar esse modelo de comportamento de alguma forma dentro daquele sistema que você trabalha. Então, indo para as hard skills dessa pessoa, obviamente, a primeira delas, matemática e estatística. Você vai precisar saber álgebra linear, cálculo, probabilidade. O segundo, eu diria que é machine learning e algoritmos. Você vai precisar entender regressões, árvores de decisões, redes neurais, PLN, entre algumas outras coisas. E aqui também, linguagens de programação focadas em análise, como Python e R. R não é tão usado hoje em dia, mas às vezes, né, dependendo da empresa onde você vá, pode ser que sim. E como eu disse, o cientista de dados vai precisar implementar esses modelos, esses algoritmos em produção. Então você vai ter que ter uma conexão mais próxima com o pessoal de desenvolvimento, então você vai precisar entender melhor de versionamento e implantações básicas. Então você vai precisar saber empacotar um modelo usando Git, Docker, porque você não vai rodar aquilo só no seu computador, ele vai precisar ir para a vida real. E quando a gente fala das soft skills, eu diria que a primeira é tolerância a frustrações. Essa é uma posição de cientista, então vai ter muita pesquisa. Você vai criar muitos modelos e predições que não vão retornar à expectativa. Você vai ter que rodar muitas
tentativas até conseguir algo válido. Então você vai passar a maior parte do seu tempo limpando dados e tentando de novo até chegar em alguma coisa que você possa potencialmente usar e automatizar e implementar. Você precisa também saber traduzir essa complexidade, porque você não vai simplesmente apresentar para a diretoria por que o crédito não está sendo aprovado para aquele grupo de pessoas usando a função matemática que você usou para explicar ali para eles na hora. Você vai precisar entender de alguma forma como explicar aquilo de uma maneira mais simples para as pessoas que não são tão matemáticas e técnicas como você. Então sim, você vai precisar traduzir essa complexidade de alguma forma para uma linguagem mais comum. E uma curiosidade investigativa, você vai precisar ter bastante iniciativa e proatividade para buscar padrões e coisas diferentes e situações inesperadas em um volume imenso de dados, porque nem sempre você vai ter um projeto ali e te entregue de mão beijada. Você vai ter que, muitas vezes, usando a sua curiosidade, buscar esses padrões você mesmo e encontrar oportunidades dentro dos dados que as outras pessoas que não estão ali tão próximas das informações dos dados conseguem enxergar. E aqui, como último ponto, dependendo do volume, da demanda que você tiver ou da empresa que você está, também adicionar todas as skills que eu mencionei de um analista de dados, por conta daquele ponto que eu falei, que às vezes esses dois cargos eles têm um pouco de overlap. Às vezes você está com baixa nos seus projetos de ciência de dados e você acaba tendo que atuar ali em um papel mais analítico, então fique ciente de que isso pode acontecer com você caso você busque uma dessas posições. Então é isso, esses são basicamente os 3 principais modelos que existem hoje nas grandes e médias empresas. O engenheiro constrói, o cientista cria modelos e o analista comunica a estratégia. E como eu falei naquele vídeo sobre se a IA vai nos substituir ou não, pode ser que mais para frente o engenheiro consiga também fazer o trabalho do cientista usando a inteligência artificial a favor dele para criar esses modelos, ou também ao contrário, que o analista consiga performar o papel do engenheiro usando a inteligência artificial para traduzir a complexidade de estruturas de dados, e com isso a gente vai ter as novas posições surgindo mais para frente. Mas eu acho que é importante nesse momento de transição que você consiga entender as diferenças que existem hoje, para que quando elas se juntem no futuro, vocês consigam entender o limite entre elas e também escolher aquilo que faz mais sentido para você estudar a partir desse momento, tendo em mente que as coisas podem mudar mais para frente, mas que você esteja preparado para essas mudanças. E que assim você possa focar em estudar aquilo que faz mais sentido para você. Bom, mas é isso. Agora queria pedir para vocês deixarem aí nos comentários se eu esqueci alguma coisa ou se não ficou alguma coisa muito clara. Eu posso voltar aqui com um vídeo mais explicativo para algum dos pontos, caso não tenha ficado claro. E também se você trabalha como uma dessas posições, se faz sentido para você, ou se existe alguma outra posição que eu esqueci de mencionar. Mas muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até mais!